Boa noite, meu nome é Alana e eu vou falar sobre as funções e estratégias de avaliação em Perl. As funções, elas são chamadas de subrrotinas. O que são? São blocos de código reutilizáveis. Como elas são declaradas? Elas são declaradas utilizando a palavra-chave sub e depois vem o nome da função e é delimitado por um bloco de chaves, como as funções que estamos acostumados a ver. Como aqui nesse exemplo, sub saudação, que é o nome da função, dentro dela vai ser o que ela vai imprimir, e embaixo nós estamos chamando a função. Passagem de parâmetros. Os parâmetros eles são passados por uma lista, que é dada por esse símbolo @, que armazena os argumentos passados para a subrotina na sua respectiva ordem. Retorno de função. Não é obrigatório usar o return. Sem ele, a linguagem ela vai retornar o valor da última linha da função. Porém, é indicado que se utilize o return para uma melhor certeza do valor do que será retornado dela. Aqui o exemplo, A gente está passando na função soma o valor 4 e 5, que vai ser retornada a soma desse valor pela função. Estratégias de avaliação. Nós temos dois tipos de estratégia de avaliação em Perl, que é a avaliação estrita, onde todos os argumentos eles são avaliados imediatamente antes da execução da função, e a avaliação preguiçosa, em que os argumentos só são avaliados se for necessário. Como aqui. Aqui é a avaliação estrita, o valor 2 e 3, ele vai ser 2 mais 3, ele será avaliado antes da execução da função. E o resultado 5, ele será passado para a função. Aqui, a avaliação preguiçosa, nesse exemplo aqui eu utilizei o map para mostrar que, nesse caso, é para tornar todos os elementos, imprimir o quadrado desses elementos. Porém, ele vai avaliar os elementos um de cada vez para ir colocando na lista resultante, ao invés de avaliar todos de uma vez, o que torna uma avaliação preguiçosa e lenta. Contexto escalar versus contexto lista. Contexto escalar, ele retorna apenas o único valor. Ele vai pegar o último elemento da lista. E o contexto lista, ele vai retornar a lista toda de valores, como nesse exemplo aqui. Na função retorna lista, a variável x ela vai retornar o valor 3, que é o último da função, ele pega o último valor, e o @y, que é o que retorna uma lista, ele vai retornar a lista toda, 1, 2 e 3. Bom dia, meu nome é Felipe. Agora eu irei falar um pouco sobre o polimorfismo em Perl. Primeiramente, eu irei falar sobre dois tipos de polimorfismo, que é a sobrecarga e o polimorfismo paramétrico. O polimorfismo de sobrecarga em Perl ele funciona da seguinte forma. Ele é bem diferente do polimorfismo usual, por exemplo, das linguagens C#, Java e C++, que você, por exemplo, pega uma função com o mesmo nome e parâmetros diferentes. Ela é bem diferente. E ela, por quê? Ela foca não na função, ela foca nos operadores. Nos operadores lógicos, operadores matemáticos, operadores em geral. Como, por exemplo, o mais. O mais você pode fazer a utilização de sobrecarga com ele. Ela funciona da seguinte forma. Ele necessita da criação de um objeto, o tipo de objeto que você vai fazer esse tipo de overload, como, por exemplo, o meu objeto é o número. Você necessita também para fazer para utilizar esse tipo de esse paradigma, usar o overload. É um tipo de programação que é usado aqui. Primeiro, você precisa de uma chave, que é o mais, por exemplo, aqui nesse exemplo, e o valor, que é a função que ele vai criar, que eu vou criar aqui nesse momento. A função adição e a subtração, elas são muito parecidas. O que difere mesmo é a chave deles, que um vai somar, o outro vai diminuir. Mas ela funciona da seguinte forma. Elas precisam de dois parâmetros. O primeiro parâmetro ele tem que ser do mesmo tipo que criou esse polimorfismo, que é o tipo número, nesse caso. O próximo, que é para ocorrer a soma, ele não tem essas regras. Ele não tem essa regra. Ele pode ser qualquer tipo. Ele pode ser um tipo numérico ou um tipo objeto. Do mesmo tipo, claro, obviamente, do mesmo tipo que o primeiro. Para que isso ocorra esse tipo de polimorfismo. Por isso que precisa dessa checagem aqui no meio para o código funcionar, senão ele não roda, simplesmente isso, simplesmente deixando sem essa checagem. Agora, como é que ele faz essa chamada dessa função? Ele funciona da seguinte forma.
Primeiro, eu preciso do objeto criado, já instanciado, para ele colocar aqui no primeiro parâmetro. O primeiro parâmetro, depois a chave que você está utilizando, esse tipo de polimorfismo, que na soma é o mais, e o próximo, número, que, como eu disse, pode ser um valor numérico ou um objeto. Na soma, aqui, que mostra aqui, está dando 22, tendo o primeiro parâmetro dele, N1, como 10 e o segundo, 12. A mesma coisa aqui na subtração. Agora, eu irei falar um pouco mais sobre o polimorfismo paramétrico. Ele é muito intrínseco dentro do Perl, pois ele não tem tipagem, eles não são tipadas as variáveis. Por conta disso, as variáveis são todas podem ter valores distintos entre si, entre elas, na verdade, uma em tempo de compilação do código. A variável pode iniciar como int, mas depois, no final, ela já está com uma string nela mesma. Por conta disso, ele deixa mais fácil você utilizar as funções para esse tipo. Por exemplo, uma função que pode retornar, dependendo do valor que ela tenha como parâmetro, um valor totalmente diferente, como por exemplo essa duplicar. A duplicar ela funciona da seguinte forma: se o parâmetro dela for um inteiro, nesse caso, como 10, ele vai retornar o dobro de 10. Vamos multiplicar esse valor por 2, dando 20. Mas se ele for um valor como string, como por exemplo esse nome aqui, Perl, ele vai retornar uma duplicata do nome, Perl, porque ele está usando a forma de concatenação, que é utilizada por esse ponto. E, para mim, essas são as duas tipos de parâmetros que eu irei mostrar, de polimorfismos que eu irei mostrar. Agora eu vou falar sobre polimorfismo de herança, que ele tem um conceito bem parecido com a do Java, que é quando você tem uma superclasse e essa superclasse ela tem métodos. Daí você tem subclasses e essas subclasses elas conseguem herdar esses métodos e modificar de acordo com o que ele quer apresentar. Eu trouxe aqui um exemplo. A gente tem uma superclasse animal. Ela tem um método som. Daí a gente tem duas subclasses, que é a dog e gato. Cada uma delas ela vai adaptar o método som lá da classe animal de acordo com o que eles querem emitir, de acordo com os sons do dog e do gato. Daí a gente utiliza esse use base animal, que é para a gente se referir à superclasse, ou seja, eu estou dizendo que eu estou herdando. Em Java, a gente usa o extend, já que a gente utiliza esse use base. Aqui eu estou criando, tipo, instanciando mesmo o objeto, e aqui eu faço a chamada. Então, quando eu chamar docsom, aí vai printar au, e quando chamar gato som, ele printa miau. Então, é basicamente isso, é bem parecido com o do Java mesmo. Só muda algumas questões na hora de escrever. Olá, meu nome é Beatriz, eu vou apresentar sobre a abstração em Perl. Primeiro, o Perl ele tem um conceito de package, que é pacotes. Ele cria esses pacotes e define eles para criar uma namespace. A namespace ela é como se fosse uma função mesmo. Então você chama, declara o nome package, depois você coloca o nome da namespace e a partir daí o package ele diz para o compilador que todas as variáveis e subrotinas definidas ali são dessa namespace criada. O escopo dessa namespace ele é definido por chaves ou também ele pode ser definido de outra forma, que é o início do escopo é só escrito package e o nome da namespace, e o final dele é quando o bloco de código acabar, ou então quando tiver outra package declarada. Então ela tem essas duas formas de escopo. Também é possível você colocar uma variável para várias outras namespace. Por exemplo, isso acontece com variável global, no caso. Se você tem uma variável global e você define essa variável global para o namespace meu pacote, por exemplo, essa variável ela vai ficar visível nesse meu pacote. Mas se você criar um outro pacote diferente e chamar a mesma variável, ela também ficará visível nesse outro pacote, dá para você utilizar. Isso não acontece com uma variável que é declarada como my no começo ou state,
porque aí no caso é uma variável que ela só ficará visível no pacote em que ela foi criada, no pacote correspondente, né? Além disso, o Perl ele tem uma forma de acessar essas variáveis. Como é que funciona isso? Essa forma de acesso ela funciona da seguinte maneira: você tem que chamar o nome do pacote, você tem que depois colocar aqueles 2 pontinhos. Você coloca esses 2 pontinhos 2 vezes e depois você coloca o nome ou da subrotina, no caso que seria uma função do namespace, ou o nome da variável. E essa forma é interessante de você diferenciar uma variável da outra. Porque, por exemplo, se é uma variável, a mesma variável, só que em diferentes namespaces, você só precisa especificar qual namespace você quer pegar aquela variável. Se você não especificar o namespace, aí o Perl vai interpretar que você está querendo acessar uma variável, uma subrotina da main. Essa nomenclatura ela tem um problema porque a forma como ela é definida pode confundir um pouco quem está acostumado com outras linguagens. Porque, por exemplo, o Perl ele permite que você define o nome do namespace, você coloca aqueles pontinhos que eu mencionei, coloca o outro nome de outro namespace e depois coloca outra variável. Coloca o nome da variável. No caso, você tem 2 namespaces e uma variável. Você quer acessar o valor daquela variável do segundo namespace. Mas olhando, parece que você está tentando acessar de forma hierárquica. Parece que o segundo namespace tem uma relação hierárquica com o primeiro, que ele é o filho dele. Mas isso não está relacionado, é só uma questão de nomenclatura mesmo, que pode acabar confundindo. Não só isso, mas o Perl ele também consegue definir os métodos públicos e privados a partir do underline. Então, se você faz uma função ali, você pode colocar um underline na frente para indicar que essa função é uma função privada e só ficará visível naquele namespace específico. A mesma coisa é numa variável também, né? Se você colocar o my, que eu mencionei antes. E se você deixar sem esse underline, essa variável, então, ela fica pública. Então, dá para você diferenciar e fazer essa abstração, conseguir abstrair, né, esses métodos privados de uma namespace específica. Só tem uma exceção quando se começa com $ e underline ou sub underline. Essas são exceções porque o Perl usa essas nomenclaturas específicas para outra coisa, mas você pode definir um método, uma função pública ou privada a partir disso.